O objetivo deste vídeo é tratar da questão do diário digital. Algumas orientações aos professores coordenadores. Nós vamos nos orientar aqui por 4 questões que têm que ser tratadas com vocês. A questão do monitoramento, que deve ser feito pelos professores coordenadores dos registros, os dados patrocinados, que já estão disponíveis aos professores que estão usando o aplicativo do Diário Digital no celular, um vídeo que foi produzido pelo Núcleo Pedagógico da diretoria aqui de Piracicaba, como subsídio aos professores, para orientar sobre os registros, sobre frequência, registro de aula, avaliação, fechamento, e também um pouquinho sobre essa questão dos dados patrocinados. E, por fim, falar um pouco com vocês sobre os problemas que eles estão tendo e a necessidade de abrir o chamado no portal de atendimento na sede. Primeiro, a questão do monitoramento. Os professores deverão fazer os registros. No diário de classe, passaram a ser obrigatório a partir de 2021, e cabe ao professor coordenador fazer o monitoramento. Esse registro está sendo feito? Onde esse monitoramento está disponível ao professor coordenador? Na Secretaria Escolar Digital, o menu da esquerda, a opção Diário de Classe, quando clico aqui, a última opção, Relatório de Frequência e Registro de Aulas. As informações da sede é que o relatório de lançamento pode ser gerado por uma semana ou por período. Para gerar o relatório por período, não é necessário selecionar a turma. Agora, para gerar o relatório semanal, aí sim é necessário selecionar a turma. O relatório por período pode ser gerado com dados de até 2 meses. E importante, somente serão visualizados no relatório os professores que efetuaram o lançamento de registro de aulas e frequência. Essa é a questão. Se o professor, se não aparece nesse relatório o registro desse professor para você, professor coordenador, procurar averiguar o que está acontecendo. Esse professor não está fazendo os registros? Esse professor está fazendo os registros, mas eles estão acumulados porque o professor está se valendo daquele recurso de sincronização? Ele está usando o aplicativo em sala de aula para registrar a frequência dos alunos offline, né? E ele vai aguardar estar online para que esses registros, para que haja sincronização e esses registros subam, né? A orientação é para que ele faça isso não diariamente, mas a cada 2 dias, para que ele não deixe esses registros se acumularem, para que ele não tenha realmente problemas. Se ele deixar acumular uma quantidade muito grande de registros, o sistema entende isso como uma falha, pode entender, e ele corre o risco de perder esses registros. Então, esse monitoramento ele é importante para isso. E outra questão importante também para pensarmos. As alterações dos registros que foram feitos pelos professores, elas somente podem ser feitas dentro do período do bimestre. A CITEM deixou isso muito claro. O professor fez o registro, você conferiu, está tudo em ordem. Agora, o professor precisa retomar esses registros, por exemplo, para alterar a frequência dos alunos, né? Um aluno que estava com ausência enviou as atividades porque, né, não teve acesso à TV, ao YouTube, ele depende, mora na zona rural, tem problema de acesso, está dependente somente do material impresso e vai enviar esse material impresso para a escola, essas atividades, né? Somente quando o professor conferir essas atividades é que ele vai registrar a frequência para esse aluno, mas essa frequência tem que ser registrada dentro desse bimestre. Esse registro que tem que ser alterado e qualquer outro que tiver que ser alterado é somente dentro do bimestre. Essa é a informação que a CITEM passou para a gente. O ano passado, esses registros puderam ser alterados o ano todo. Esse ano isso não vai acontecer. Orientem os professores quanto a isso e orientem também para que eles não deixem para fazer esses registros, essas alterações no registro no final do bimestre, porque eles podem ter problema, né, com excesso, muita gente acessando o sistema, que eles podem ter esse problema. Eles já sabem disso, mas é importante orientá-los agora,
para que isso não aconteça depois e a escola não tenha problemas. Continuando. Os dados patrocinados. Você tem as duas versões do diário digital, o da sede e também o aplicativo, né, que eles vão usar via celular. O aplicativo permite o uso dos dados patrocinados, né? Como utilizar esses dados patrocinados? O professor não precisa utilizar a franquia de dados dele. Para isso, ao acessar o celular, ele precisa deixar os dados móveis ativados. Ao logar no aplicativo, o sistema notificará que você está utilizando os dados patrocinados. O próprio celular, né, vai mostrar para o professor que ele está se valendo ali dos dados patrocinados. Os dados móveis têm que estar ativados, né, e vai aparecer essas mensagens para ele aqui, tá? Importante, a mensagem de solicitação de conexão que o professor pode receber. O Centro de Mídias quer configurar uma conexão VPN, que permite monitorar o tráfego de rede. Aceite se confiar na origem. Se confiar na origem, pode produzir um estranhamento no professor, mas ele não pode clicar em cancelar. Ele tem que permitir, tá, essa VPN, para que ele consiga usar os dados patrocinados. Esse pode ser, inclusive, um dos problemas que ele está tendo, né, para não conseguir acessar. O professor está tendo problema com os dados patrocinados? Deixamos aqui para vocês, eles estão na descrição do vídeo, tá? Uma formação que foi feita o ano passado, dia 2 de junho, pelo Marcos, coordenador da CITEM, tá? Ele explicou direitinho como usar os dados patrocinados, tá? Do início do vídeo até o tempo 24h57, ele vai fazer isso. O vídeo está disponível no YouTube. E tem um outro tutorial mais simples, também com o Marcos, em que ele vai ensinar o professor a verificar a navegação e corrigir os dados patrocinados no aplicativo do Centro de Mídias, tá? Oriente para que os professores aprendam a usar esses dados patrocinados, se valham desses dados patrocinados. A informação que nós tivemos da CITEM é que a intenção da secretaria é cortar essa funcionalidade de sincronização de dados, em que o professor consegue usar o celular para fazer, por exemplo, registrar a frequência na sala de aula offline. Ele não precisaria estar online. Ele ainda consegue fazer a chamada offline e depois, quando ele tiver com conexão, né, sincroniza, sobem os dados, né, engraçado, sobem os dados, mas esses dados vão ficar disponíveis, né, para você, por exemplo, na hora de fazer um monitoramento ou para São Paulo. Por enquanto, ele consegue fazer essa sincronização. O próprio sistema do aplicativo traz essa mensagem para o professor que é possível fazer isso, mas a intenção da secretaria realmente é cortar, exatamente por conta desses problemas que eles estão tendo de professor perdendo o registro, porque deixa acumular dado demais. E depois, na hora que sincroniza, né, o sistema acusa falha e ele não consegue recuperar essas informações, tá? Por favor, orientem muito bem para que os professores usem esses dados patrocinados, ok? Continuando aqui. O que a gente está oferecendo de subsídio aos professores? Gravamos um vídeo, tá? Que está disponível no YouTube, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo que vocês estão assistindo, onde é que está esse vídeo, para que eles possam encontrar. Estamos explicando direitinho como é que faz o registro de frequência, o registro das aulas. Estamos antecipando como é que serão feitos os registros das avaliações e fechamento. Para quê? Para que o professor consiga imaginar coisas que ele terá que fazer agora para não ter problema lá no encerramento do bimestre, né? Quando ele for fazer o fechamento. É importante que ele entenda agora, porque senão, para não fazer esses registros de uma forma inadequada, que não seja pertinente, que vai ter problema depois, ok? E também estamos falando bastante dessa questão dos dados patrocinados, inclusive indicando esses vídeos que a gente está indicando aqui para vocês. Voltando aqui. Por fim, a questão da abertura do chamado na sede. E, inevitavelmente, os professores terão problemas técnicos com relação ao diário digital.
Se nada mais resolver, eles têm que abrir o chamado na sede. Continuem as orientações para que eles abram o chamado. Nós disponibilizamos no vídeo que foi disponibilizado para eles, né? Aquele vídeo que eu comentei, lá na descrição do vídeo tem como abrir chamado na sede. Vamos colocar aqui para vocês também. Orientem para que eles abram o chamado. Se eles tiverem problemas para abrir o chamado, vocês terão que orientar. Alguns já relataram que acham bastante complicado abrir esse chamado, tá? E, além disso, se demorar na resposta, ou se você tem alguma coisa que é comum, vários professores estão tendo o mesmo problema, você, professor coordenador, pode abrir um chamado. Nós compartilhamos nos grupos de trabalho como é que você pode se valer, o caminho que você pode se valer na hora de selecionar, né? Abrir o chamado. Quais os campos que você tem que selecionar para que esse chamado vá direto para a CITEM, né? Que é quem cuida do diário digital. O professor não tem acesso a esse caminho direto. Você, professor coordenador, nós deixamos, né, para que você saiba como fazer. Também está disponível. Colocamos no grupo de trabalho, talvez essa informação tenha se perdido. Não tem problema, entre em contato comigo que eu disponibilizo de novo para vocês como é que é esse caminho para que chegue direto o chamado na CITEM, tá? Importante, o professor vai abrir o chamado, ou mesmo você vai abrir chamado para o professor, é importante enviar os dados do professor, o RG, a turma que está dando problema, né? Fazer o print da tela e anexar junto, né, no chamado, para que em São Paulo eles consigam visualizar o que está acontecendo e dessa forma agilizar o atendimento, né? Para que se corrija logo esse problema. Qualquer dúvida, entrar em contato com a gente no núcleo pedagógico. Um abraço, bom trabalho a todos.